versículo 20. Diz assim a minha versão. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, ou porção dobrada, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente, para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava abundantemente. E ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava ao seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa, a angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, e a que lhe fizestes. E ele disse que tua serva, e ela disse que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor. E retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus de revelação. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um bom Pai e ama atender as orações dos seus filhos. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra, Pai, possa entrar de dentro para fora e fazer transformação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu comecei a ler essa mensagem ao longo da semana. Eu li essa mensagem paralelo a outras mensagens, mas quando o Espírito Santo falou para mim sobre essa mensagem, ele falou assim: fala sobre Samuel. Aí eu comecei a ler e me saltou. Como é Dia das Mães, em específico, eu quero falar dessa mulher. Ana, uma mulher simples, mas com um coração
Eu acho que ela tinha um coração totalmente sensível. E eu comecei a colocar alguns textos, alguns títulos nessa mensagem. Eu não consegui achar um específico. Porque ela é uma mãe de oração, ela é uma mãe de atitude, ela é uma mãe de coragem. Muito corajosa. Cara, eu comecei a pensar sobre isso e falei, Deus, não tem um título específico, mas o Senhor falou assim, fala a respeito da tua história. Para quem não sabe, me chamo Gabriel, tenho um apelido Gibi, mas na verdade meu apelido é Gibi, mas pode chamar de Gibi. E eu quero contar a respeito de uma mãe, da minha mãe. É claro, eu tenho algumas mães na igreja, mães de oração. E cara, eu quero falar em específico dessa mãe, essa minha mãe. Minha mãe, uma senhora muito simples, uma pessoa muito corajosa, guerreira, dedicada. E eu tenho algumas memórias de quando eu era criança. Minha mãe, eu acho que isso aqui é muito de mãe. Porque a gente tinha 24 horas, eu acho que no dia da minha mãe tinha 48. Porque a minha mãe fazia tanta coisa que eu não sei de onde ela tirava tempo. Porque eu parei para pensar esses dias, ela lia livros durante a semana, lia livros grossos. Falei, onde que ela achava tempo para ler? Eu ficava pensando sobre isso. Mas minha mãe, ela acordava cedo, ia para o trabalho, a gente ia para a escola, minhas irmãs iam para a escola de tarde. Ela chegava de tarde, já cuidava da casa, lavava as roupas de madrugada e acordava logo cedo. Isso ao longo da vida inteira. Minha mãe, e eu lembro que a gente era da igreja católica, minha mãe ainda é, mas era uma mulher muito temente, ela é uma mulher muito temente ao Senhor. E eu lembro que ao longo que a gente ia para a gente ia para a igreja dia de quinta, dia de sábado e dia de domingo. Para pensar, se no dia da minha mãe tinha 48 horas, eu acho que nesses dias aumentava o tempo. Ou Deus parava o tempo. Porque era muito incrível. Acho que isso é muito de mãe. E eu comecei a pensar acerca disso, e a gente ia para a igreja, minha mãe ensaiava a gente cantava no coral, ela dava aula na catequese, ela fazia todas essas coisas, e com um coração totalmente grato. Eu creio que ela deve estar assistindo agora, que ela falou que ia assistir. E minha mãe, eu tenho um coração tão grato por ela, mas ao longo da minha vida eu não agradecia acerca da minha mãe, eu só vivia meus dias. E eu comecei a pensar acerca da minha mãe, e o Senhor começou a me lembrar algumas coisas. Eu lembro um dia que a minha mãe trouxe um presente para mim. Eu sempre queria uma bicicleta. E ela comprou essa bicicleta para mim, uma bicicleta prata, baixinha assim, top. E ela chegou, não lembro se era um sábado ou se era uma sexta, mas ela veio a pé, embaixo de chuva, com aquela bicicleta. Eu lembro que eu olhei pela janela, ela chegando embaixo de chuva com a bicicleta na mão. E eu creio que isso não importava para minha mãe. O que importava para minha mãe era o sorriso no meu rosto. Acho que isso para toda mãe, para todo pai. O que importa é o sorriso no rosto do filho. Não importa as dificuldades que apareçam. E a gente passava por várias dificuldades, mas minha mãe não deixava transparecer essas coisas. E eu comecei a pensar, falei assim, Deus, minha mãe é muito guerreira. Porque o Senhor fortaleceu ela ao longo da vida dela inteira. Sim, filho, eu fortaleci ao longo da vida dela inteira. Eu falei, Deus, muito obrigado por todas as dificuldades, que depois, se você quiser, eu posso te contar acerca das dificuldades que a gente passaram. Mas a gente passou por tanta dificuldade que minha mãe não deixava transparecer. E parece que o dia continuava das mesmas formas. Dificuldades vinham, e superava, e superava. E o salário, eu creio que naquela época era bem pouco, mas a mãe fazia render ao longo do mês inteiro. Eu falava, Deus, como o Senhor pode fazer tudo isso? Eu falei assim, isso é mãe. Mãe é capaz de enfrentar barreiras, mãe é capaz de fazer tudo por causa dos filhos. Eu lembro que quando a gente ia para a escola, minha mãe tinha que ir trabalhar. Era o primeiro dia de aula, minha mãe nunca faltava no primeiro dia de aula, porque a gente sempre queria que ela estivesse lá. Primeiro dia de aula, a gente chegava no colégio, mostrava a sala para minha mãe toda feliz, deixava a gente na sala e já ia trabalhar. Eu creio que minha mãe sempre contou pra gente, na verdade ela contava meio paralelo assim, mas eu pegava no ar tudo. As humilhações que ela passava nos trabalhos que ela teve. Mas mesmo assim ela aguentou por causa dos filhos. Falei, Deus, muito obrigado pela minha mãe. E ela sempre batalhadeira, sempre batalhava, sempre ia pra frente, sempre com um sorriso no rosto. Acho que foi por isso que eu herdei isso dela.
sempre com um sorriso no rosto, sempre grata. Ela fazia todo o trabalho na igreja. Cara, isso era muito bom. Eu falei, Deus, muito obrigado. Parece que foi isso que eu herdei da minha mãe. Que eu gostava de estar na igreja. Deus sempre chamou meu coração para estar na igreja. Eu sempre gostava de estar lá. Tanto que meus melhores desenhos eu fiz no pátio de uma igreja. Porque minha tia limpava a igreja e eu e meu primo, a gente ia para lá, a gente ficava desenhando, conversando. Porque não é porque era igreja, mas parece que o ambiente mudava quando a gente estava na igreja. E a gente ia dia após dia. Eu gostava de ir nas missas de domingo, porque era tão gostoso, e a gente fazia as encenações. Era muito massa, era muito legal. E minha mãe sempre estava ali ensaiando a gente, sempre ali, e ela sempre conhecia a palavra. Ela começava a ministrar a gente. Mas ela não ministrava, ela ministrava por exemplo. O exemplo que ela dava fazia com que a gente não se desviasse do caminho. Ela levava a gente dia após dia, falava das coisas boas, ela transparecia as coisas boas, ela falava das coisas que eram corretas. Mesmo tendo tanto tempo, mesmo trabalhando, mesmo fazendo muitas coisas, ela falava pra gente do que era correto. Ensinava a gente com as tarefas, não sei qual tempo, mas ensinava a gente com as tarefas. Nosso tempo era tão tranquilo, quando a gente era criança. Quando a gente cresce, muda as coisas. E eu comecei a pensar acerca dessa mãe. Essa mãe chamada Ana. A barra que ela passou até a oração ser ouvida. Comecei a pensar acerca dessa mãe. Ana, ela tinha muitas aflições. E para piorar, a Penina sempre insultava ela. Ela sempre ficava insultando. Ó, tá vendo? Eu tenho muitos filhos. Você não tem filho. Eu tenho, ó, meus filhos. Deus me deu muitos filhos. E você? Tá com filho? Não tá com filho? Ah, triste, né? E ela sempre insultava Ana. E a Bíblia fala que Ana tinha um coração aflito. Ela estava triste. E para piorar, Eucana vem e fala para ela, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Eu fiquei pensando sobre isso. E para uma mãe, para uma pessoa que quer ter filho, um rapaz pega e fala isso, é muito triste. Porque ela quer ter filho. Ela quer ter filho. Só que ela não pode ter porque ela era estéril. Mas algumas coisas me chamou a atenção a partir do verso 9. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, a partir do verso 9. Assim, Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ana não tinha comido até aqui, não tinha bebido até aqui, mas uma das coisas que me chama a atenção, que diante da aflição dela, diante das acusações da Penina, diante do que Eucana tinha falado para ela, ela se levanta, mesmo diante das aflições, do coração triste, ela se levanta. Uma coisa que eu aprendo aqui, que diante das aflições, diante das dificuldades, diante das afrontas, o que a gente precisa fazer é se levantar. Ana se levanta. Ela sai da inércia, ela não aceita a situação de que ano após ano ela é humilhada por Penina. Ela se levanta. Quando ela se move, ela se levanta, ela derrama o seu coração diante de Deus. Ela derrama o seu coração tão sincero diante de Deus. E ela declara, Deus, se o Senhor me der um menino, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir o meu ventre, eu vou dar essa criança para o Senhor. Ela vai estar diante de ti todos os dias. E ela pede, ela faz essa oração e chora muito diante de Deus. Só que a Bíblia fala que Eli está ali, sentado, observando Ana orar, observando Ana se derramar. Só que ela não fala, ela não começa a falar as palavras. Ela simplesmente mexe a sua boca, mas a sua oração está no seu coração. Ela começa ali com a oração dela e Eli começa a observar e fala assim, essa mulher deve estar louca. Essa mulher com certeza está embriagada. E ele pega e intervém. Até quando você vai ficar embriagada? Até quando você vai ficar bebendo desse jeito? Ana, diante dessa afrontação, ela pega e fala, não, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada. Eu simplesmente estou com o coração aflito, meu coração está pesaroso. Eu estou triste, estou derramando meu coração diante de Deus.
E ele pega e fala assim: então, conforme você pediu, vá em paz. E que Deus de Israel conceda isso para você. Diante disso, ela não aceitou o que Eli tinha falado. Ela não aceitou o que Penina tinha falado. Ela não aceitou o que Eucana tinha falado. Mas simplesmente ela derramou o seu coração diante de quem se importava com ela, que era Deus. E Deus se importou com ela. E ele falou assim: vai para sua casa, vai em paz. Outra coisa que me chama a atenção, que depois que ela sai, a Bíblia fala que ela come. A Bíblia fala que o semblante dela não está mais triste. Ela come ali. O semblante dela não está mais triste. Só que quando ela volta e ela come, é um ato de fé. A filha da Nilza falou para a gente ter fé. Ela tem um ato de fé. E o semblante não é mais triste. Por quê? Uma coisa que eu aprendo, quando a gente derrama o nosso coração diante de Deus, mesmo que as coisas não se resolvam ali, naquela mesma hora, Deus nos leva para um lugar de paz. Deus nos leva para um lugar de tranquilidade, para um lugar de descanso. Ele fala em Mateus para a gente derramar o nosso fardo diante dele. Que ele fala assim: ei filho, traz o seu fardo para mim, porque o meu fardo que eu tenho para você é leve. Meu fardo é suave, o que eu tenho para você é tranquilidade. O que eu tenho para você é fardo leve e suave. E ela derrama o seu coração diante de Deus. E ela fica em paz, mesmo que as coisas não tinham se resolvido. Outra coisa que eu aprendo, além de se levantar, além de sair da inércia, é você crer naquilo que você está orando diante de Deus. Ana, mesmo que as coisas não tivessem acontecido, ela creu. Em João 11 fala que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ana, ela creu. E ela foi para casa com um semblante totalmente tranquilo, totalmente alegre. E ela come. E naquela noite, no dia seguinte, outra coisa que eu aprendo com Ana, que ela tem um coração adorador. Eles se levantam e adoram. Mesmo que as coisas não tinham se resolvido, eles adoram. Eu aprendo essas três coisas. Primeiro, a gente precisa se levantar. Depois, a gente precisa crer naquilo que a gente está orando. Não se importar com as aflições que vão vir, com as afrontas que vão vir, porque vão vir. Porque da forma como a gente ora, será que com a ousadia que a gente ora, as pessoas vão achar que a gente é louco. As pessoas vão achar que a gente está pirando a cabeça pela ousadia das nossas orações. Mas Deus pede para a gente ter uma oração sincera, para a gente derramar e pedir com ousadia. Ana pediu com ousadia diante de Deus. Ela creu, mas depois ela adorou, mesmo que as coisas não tivessem resolvido. Essas coisas eu entendo, que a gente precisa se levantar, a gente precisa crer e precisa adorar, mesmo que as coisas não tenham se resolvido. E continuando a história, eles vão para casa, Ana tem relação com Eucana, e Deus se lembrou de Ana. E Ana teve um filho. E a gente vê no verso 20, quando Samuel nasce, ela coloca esse nome nele, porque eu o pedi ao Senhor. Esse é o significado do nome de Samuel. Eu aprendo que antes do milagre acontecer, a gente precisa ter um coração de adorador. Antes do milagre acontecer, a gente precisa crer. Antes do milagre acontecer, a gente precisa se movimentar. Não importa. Vai acontecer porque a gente entregou para Deus. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu lembro que, quando a outra vez que eu ministrei aqui, eu falei acerca de Zacarias. Zacarias, ao longo da sua vida inteira, ele orava para que Deus desse um filho para ele, porque a sua esposa era estéril, Isabel. Mas ele está indo fazer a oferta para Deus e o anjo Gabriel aparece. Só aquilo já bastava para ele. Mas ele, com o coração duvidoso, fala assim: qual é a certeza que eu tenho disso? Com o coração duvidoso. Gabriel pega e vira para ele e fala assim: tá, só por causa da sua incredulidade você vai ficar mudo, até que as coisas se cumpram. Então Zacarias fica mudo até que a promessa se cumpra. Uma coisa que eu aprendo com essa história também é que Deus, Ele não vai deixar a gente proclamar as coisas ao contrário daquilo que Ele quer que realiza na nossa vida.
Ele vai fazer com que a gente se cale, até que as coisas que Ele deseja se cumpram em nós. Ana, ela tinha um coração adorador. Ela creu no seu coração, com o seu coração, e Deus ouviu a oração dela. Ela chega diante de Eli depois e entrega o filho para Eli. E ela pega e fala: lembra quando eu estava aqui orando? Lembra quando eu derramei o meu coração? Então, era por isso que eu estava orando. Eis aqui o meu filho. E entrega o filho para o templo. E o filho começa a crescer e eu começo a pensar acerca de Samuel. Samuel, ele crescia diante de Deus. Eu quero ler alguns versículos. O versículo 11 do capítulo 2 diz que a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. O verso 18 diz: porém Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingindo com ele com um éfode de linho. No verso 21 diz: o Senhor visitou Ana de modo que ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. E no verso 26 diz que o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. Olha que bênção essa oração. Ana estava orando não só para ela, não só para abençoar o lar dela, mas ela estava orando para que abençoasse uma geração, uma nação. Então, será que a nossa oração, outra coisa que eu aprendo, será que a nossa oração está sendo para abençoar nós mesmos? Será que está para abençoar só nós? Ou está para abençoar os próximos que estão diante de nós? Eu comecei a pensar sobre isso, Deus. Eu não quero ter uma oração egoísta só a respeito de mim, mas eu quero orar aquilo que vai abençoar também os meus irmãos, que estão perto de mim. Então Samuel, ele crescia sempre diante de Deus. Samuel, ele estava diante de Deus, ele ministrava, ele crescia, ele era sábio. Eu comecei a pensar sobre essa vida. Ana entregou um filho, e esse filho não se desviou do caminho. Esse filho crescia diante de Deus. Eu comecei a pensar acerca da minha mãe. Minha mãe sempre levava a gente para a igreja, sempre nos ensinava, e hoje eu estou aqui. Hoje eu comecei a olhar a respeito das minhas irmãs. Também nenhuma se desviou. Todas estão firmes também. Tem suas famílias formadas. Meu irmão que mora em Astorga também não se desviou. Ele tem sua vida formada lá. Mesmo que eles estão longe, mesmo que eles estão na vida deles. Minha mãe ensinou a gente da mesma forma. Comecei a pensar sobre isso. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor tem nos guardado. Porque minha mãe orava tanto por nós. Minha mãe sempre intercedia por nós. E não importando as dificuldades. Eu comecei a pensar sobre isso. Falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu escrevi uma coisa muito interessante, que por conta das nossas orações ousadas, eles vão achar que a gente está louco. Então a gente precisa ter uma oração ousada. A gente precisa crer, mesmo que as coisas não aconteçam. A gente precisa crer naquele Deus que a gente está orando, que a gente está entregando. E a gente precisa se levantar e mudar o nosso semblante. Porque Deus quer nos levar para um estado de paz em meio ao caos. Um estado de paz em meio às dificuldades. Porque Ele vai fazer a gente andar sobre as águas. Ele vai fazer a gente andar sobre as dificuldades. E vai trazer as provisões necessárias para aquilo que a gente precisa. E você viu que no verso 21, Ana teve mais filhos. Não foi só um, ela teve mais filhos. Deus abriu o ventre dela de uma forma que ela teve mais filhos. E ela se alegrava diante de Deus. E ela ia e adorava o Senhor ano após ano. Vinha e ofertava ao Senhor ano após ano. Mas por conta de se levantar, por conta de entregar a sua aflição, Deus mudou a história. Deus mudou aquela situação. Deus mudou aquele lar triste, aquele lar aflito, aquele lar cheio de dificuldade, pelo menos para ela. Ele mudou a situação. Ele trouxe alegria, Ele trouxe paz, Ele trouxe refrigério, Ele trouxe conserto. Ele ergueu novamente. É isso que Deus quer fazer com nós, filhos dele. Ele quer nos erguer. Ele quer mostrar pra gente que Ele é um bom pai. Só basta a gente deixar Ele mostrar isso pra gente. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria contar a respeito da minha mãe. Essa é a minha mãe. Uma mulher batalhadora. Uma mulher firme. Uma mulher
cheio de coragem, uma mulher cheia de atitude. Eu sei que muitas mães são assim. Na verdade, todas as mães são assim, independente. E muitos pais também são assim. Porque tem pais que são mães. E tem mães que são pais. Eu queria que você se colocasse de pé. Talvez, quando eu estava ministrando, falando acerca da minha mãe, você começou a lembrar acerca da sua mãe. Começou a pensar acerca ao longo da vida até aqui. Deus te mostrou algumas coisas que você tem no seu coração. Gratidão pelas mães. Eu tenho gratidão pelas mães que eu tenho aqui, que oram, que intercedem por mim, que me aconselham. Mas eu tenho gratidão também pela minha mãe que está em casa. E sempre que eu chego, ela me recebe. Sempre quando eu vou trabalhar, ela prepara um almoço, uma marmita para mim, cheia. Uma vez eu falei para minha mãe, mãe, pode diminuir um pouquinho. Ela diminuiu um dia só. No outro dia aumentou de novo. Essa é mãe. Mãe não quer que o filho passe fome. Mãe não quer que o filho passe dificuldade. Mãe nenhuma quer que o filho fique triste. Sempre que o filho fica triste, mãe vai lá e tenta animar de volta. Minha mãe fazia isso sempre, mesmo sem tempo. Mesmo tendo 48 horas por dia. Deus, ele com certeza para o tempo para as mães, para o tempo para os pais. Deus abençoa tanto mãe, tanto pai, de uma forma tremenda, que nós, filhos, só vamos entender. As mães sempre, os pais sempre falam isso, só depois que a gente vai ter filho. Eu imagino que quando eu tiver filho, eu vou entender isso, acerca daquilo que a minha mãe me falava. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mãe de oração. Pai, eu também agradeço pela mãe que eu tenho em casa. Eu agradeço por todas as mães da sua casa, por todas as mães da sua igreja. Pai, obrigado porque essas mães sempre são guerreiras. Essas mães sempre são batalhadeiras. Essas mães sempre têm grandes atitudes. Essas mães não se desanimam. Essas mães vão e lutam para que os filhos tenham uma boa vida. Essas mães sempre lutam para que os filhos andem no caminho do Senhor. Pai, obrigado por essas mães. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas mães. Obrigado que no meio das dificuldades, o Senhor tem dado força, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem erguido as nossas mães, para que elas nos instruam, Pai, nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor fortalece as mães, o Senhor fortalece os pais. Obrigado, Deus, porque diante disso o Senhor fortalece a família. Pai, obrigado, porque cada filho é uma bênção para essa geração. Obrigado, Senhor, porque nós, filhos, nós vamos levar as suas palavras, nós vamos levar os seus ensinamentos, nós vamos levar aquilo que nossas mães nos ensinaram. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos espelho de nossas mães. Pai, continue dando força, continue dando coragem, continue dando ousadia, continue dando coração simples para nossas mães, coração sensível à tua voz, à tua palavra. Obrigado, Deus, por nossas mães. Pai, obrigado por nossas mães. Nós te pedimos, Pai, tira todo o medo, tira toda a angústia, tira toda a tristeza que às vezes invade os lares. Nós anulamos isso agora em nome de Jesus. Nós também anulamos as vozes que vêm ao contrário à sua voz. Nós silenciamos e anulamos essas vozes. Que a sua voz seja audível nas nossas casas. Que nossas casas sejam reflexo da sua glória, sejam reflexo do teu reino. Que a nossa família reflita, Pai, aquilo que é a família nos céus. Faz aqui como é feito nos céus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado por nossas mães. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.